galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika do canal Erika Vasco Motovlog, começando aqui mais um vídeo pro canal. Como é que vocês estão, beleza? Eu espero que sim. Pessoal, esses dias eu vi no canal uma pergunta bastante interessante, uma pergunta do Oswaldo Almeida, inscrito aqui do canal. Salve, salve, Oswaldo Almeida, sempre presente nos vídeos. E eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês. Ele perguntou assim, mais ou menos assim, por que eu escolhi a moto e não carro? E se eu pretendo ter outra moto e qual moto seria? Pessoal, e aí eu vou contar toda a história. Eu acho que eu já falei por cima em algum outro vídeo, mas agora eu vou explicar direitinho para vocês. Por que eu escolhi moto? Gente, eu estava traumatizada com o carro. A minha experiência na autoescola para tirar a habilitação categoria B não foi legal, tá? E eu não quero que vocês se influenciem por isso, porque cada autoescola é cada autoescola, cada instrutor é cada instrutor. Mas eu não peguei um instrutor, enfim, não bateu a sintonia, né? A primeira aula foi legal, mas ele até disse que eu era simpática. E a partir da segunda aula a gente começou a desentender, porque ele não suportava quando eu perguntava alguma coisa, ou assim, né? Porque na mesma, quando a gente vai tirar a habilitação para carro, pelo menos na minha época era assim, a gente treinava diretamente na rua. Então, na mesma hora que ele está ensinando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente vê os outros carros fazendo, os outros veículos fazendo. Né? E aí, às vezes, eu questionava, mas fulano já fez isso e tal. E aí, o que acontece? Além disso, eu sempre percebia que ele ia aborrecido, até o jeito dele mesmo, assim, dele ir. Gente, não era legal, não foi uma experiência legal. Até aí já tá ruim. Eu lembro uma vez que ele teimou comigo que ele deu aula de ré, porque na época que eu fazia, tinha uma aula que era exclusiva para dar ré, né? Para ré mesmo, né? Assim, para voltar de ré, dobrar a esquina de ré, né? Caso necessário, já que não é recomendável andar de ré, lógico. E ele teimou comigo dizendo que tinha dado essa aula e ficou a minha palavra contra dele. E até fui paciente, disse para ele, olha, de repente você pode ter dado para outro aluno, você ensina tantas pessoas. Ele, mas eu dei para você e tal, essa aula. E, enfim, é tanto que eu paguei por fora, né, uma pessoa para ela me dar essa aula. É tanto que antes de fazer a prova no Detran, eu fiz de 2 a 4 aulas com um instrutor, que não era da autoescola. Enfim, e aí não estava dando certo com esse instrutor. E aí eu estava o pessoal sempre dizia que o outro instrutor era pior do que ele era conhecido como mais paciente que o outro instrutor, porque na autoescola só tinha 2 instrutores, era pior do que ele. E também que eu ia ter que pagar uma multa se eu quisesse sair da autoescola, mesmo que eu entrasse em outra autoescola, ia ter que pagar umas taxas, até porque quando você dá entrada no Detran, então tinha uma onda toda e eu resolvi ficar até o final. Então não foi uma experiência já boa, né? Então já não tinha sido. E aí chegou o dia de ir para fazer a prova no Detran. Eu não estava se sentindo preparada, eu nunca tinha dirigido um carro. Ninguém na minha família tinha carro, assim, da minha família que eu falo, família mais próxima, tá? Então, assim, eu não tinha essa experiência. No dia do Detran foi outro trauma, porque o que acontece? Eu lembro que eu estava achando que eu estava calma até entrar no carro. Quando eu entrei no carro para fazer a prova,
Eu lembro que, sem querer, eu bati a mão ali no para-brisa, no botãozinho que faz o para-brisa ir para um lado e para o outro. E o cara que estava dentro do carro comigo, né, o cara que analisa lá do Detran, ele já deu logo um grito comigo. E tá chovendo por acaso pra tá ligando isso daí? Ou seja, assim, eu tinha nem saído ainda com o carro, assim, enfim, não foi uma experiência nada legal. E eu fiz a prova chorando, porque era o tempo todo ele gritando comigo, né? Eu já ouvi falar, e eu não posso acusar, tá? Mas já ouvi falar que muitos fazem isso já justamente para te desestabilizar, né? Até porque, enfim, né? Para desestabilizar mesmo, né? E eu sei que não é certo, mas desenrola outras coisas, enfim. Mas eu lembro que eu fiz aí a gente faz a experiência da rampa, que não é rampa, né? A rampa é na moto. Que é na subidinha, gente, tem um nome, não vou lembrar agora. Gente, o caminhão aqui. E eu lembro que eu fiz chorando, literalmente eu fiz chorando, porque ele gritava tanto comigo. E aí na hora da baliza você faz só, você não faz com ele. Eu lembro que ele desceu do carro e eu fui fazer a baliza. E isso eu já tinha chorado, já tinha passado por vários sentimentos não tão legais dentro do carro. E quando eu fui fazer, eu lembro que eu não conseguia ver o parâmetro atrás para fazer a baliza, que no meu caso era tipo uns cabinhos de vassoura. E eu só pedi a Deus, 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 me guia. Eu não estava vendo, eu olhava para trás, é como se eu visse uma parede branca, algo branco, era só isso que eu conseguia ver. É uma coisa branca, é como se fosse uma paisagem branca, um muro branco. Eu não conseguia ver mesmo. O nervosismo chegou até o limite que eu falei assim, Deus me guia. Então eu fiz a prova, eu lembro que eu só olhava a parte da frente, eu conseguia ver a frente, né, do carro e tal. Eu fiz aí no parâmetro olhando sempre para frente. E eu nem sei como foi que eu consegui. Aliás, eu sei, Deus me ajudou. E foi isso, eu fiz. Na época que eu fiz, a gente não precisava fazer o estacionamento. Então terminava a baliza e no dia que eu fiz, né? E aí você terminava a baliza e descia do carro. E os instrutores da autoescola iam com você nessa época, né? O da sua autoescola, eles ficavam esperando. Ele que veio abrir a porta do carro. Quando terminou, ele veio abrir a porta do carro. Eu lembro que ele abriu a porta do carro, porque eu não abri logo, né? Ele abriu e pegou e falou assim, não se levanta, fica aí. Porque eu tremia tanto de uma forma que tava difícil até controlar, sabe, o meu pé na embreagem, porque eu tava ali tremendo. Então, por mais que eu quisesse descer o pé, ele subia porque ele tava tremendo. Enfim. E depois daquilo eu fiquei com um trauma tão grande que eu não conseguia sentar no banco de um carona de um carro, sabe? Sentar ali do lado do motorista. Gente, eu começava a tremer. Não era uma experiência legal para mim. Eu passei um tempo, gente, para descrever. Porque assim, não é só o fato, o fato, né? Junto com a emoção. Eu tô voltando aqui, a câmera descarregou. E como eu tinha falado, eu fiquei com esse trauma. E aí com o tempo eu fui sentando no banco do carona, ficando menos tensa. Então assim, foi passando. Quando chegou a época, aí passaram-se anos, quando chegou a época de renovar a CNH na categoria B, eu resolvi que eu ia tirar, que eu ia adicionar a categoria A, ou seja, me habilitar para pilotar motos.
esse período também, sabe, eu já estava cansada, assim, porque, pô, você quer se deslocar e tem que pegar ônibus, né? E aí fica muito. Às vezes você acabava perdendo muito tempo. E eu tinha sido assaltada algumas vezes em ônibus. Inclusive, na última vez, eu fui refém dentro do ônibus. E aí eu fiquei aquilo, não, poxa, eu não, sabe, sempre tendo aquele medo de tensa quando eu tinha que pegar ônibus. Eu falei, não, eu vou me habilitar na categoria A e vou de moto, né? E vou me habilitar em moto, vou comprar uma moto e andar de moto. Porque eu imaginava assim, ai, carro, sabe? Sempre dava aquele medo, ai, se o carro estancar. Aquelas coisas de quem ainda não dirigiu, né? E aí tem aquelas incertezas. Aí ficava, não, se a moto estancar, eu puxo para um canto, é mais maneira, né? Dá melhor para resolver. Coisa de iniciante mesmo. E aí eu me habilitei, por isso que eu decidi. E aí a moto eu tive mais coragem. É claro que eu tive meus medos. Gente, passou 2 meses, por incrível que pareça, a moto parada. E para eu conseguir ter coragem e tal. E agora já faz alguns anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olha, aconteceu uma coisa na sua vida e você ficou traumatizado e tal. A gente não pode se forçar assim, não, eu tenho que resolver isso, porque não, senão isso vai me dominar. Bem, eu vejo como se fosse um monstro, tá? Então, assim, quando você vai alimentando esse monstro, ou seja, reforçando esse trauma, ele vai crescendo e vai chegar uma hora que você tende a regredir mesmo, assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os traumas, mas a gente tem que dar o nosso tempo. Então, eu dei o meu tempo. Eu não fiquei me forçando, assim. Eu tentava superar, como falei. Aos poucos, eu fui ficando menos tensa quando sentava do lado do carona. Fui experimentando, tipo assim, ai, deixa eu sentar aqui no banco do motorista, com o carro parado, desligado, tá, gente? Mas para ter essa experiência de sentar, para ir diminuindo o trauma, para diminuir a tensão. Como eu falei, aos poucos, aí toda vez que eu ia de carro assim, que eu tinha a oportunidade de sentar do lado do motorista, não, eu quero sentar, porque aí me deixava menos tensa e ia vencendo isso. Mas aos poucos, como eu falei, eu fui dando o meu tempo, tá? Porque às vezes a gente se força muito e acontecem coisas piores. Então, eu fui dando o meu tempo aos poucos. E quando passou isso, que aí, né, veio depois os assaltos em ônibus, e eu também estava cansada de ter que ficar esperando e parada, perdendo muito tempo por falta de um veículo. Um colega meu na época, há pouco tempo, tinha comprado uma moto. Eu falei, não, vou comprar. E aí comprei e não me arrependo nem um pouco, né? É tipo assim, gente, olha, e me ajudou muito, né? Hoje em dia eu me vejo dirigindo carro, né? Não compro carro porque eu não tenho dinheiro. Mas se eu pudesse, eu teria o carro e a moto. Mas no momento, olha, gente, aí ajuda o canal a crescer. Eu comprar um carro. Mas assim, gente, sim, eu pretendo ter os dois, o carro e moto. Mas eu gosto muito de moto, acho que ela me ajudou muito, então tenho muito que agradecer esse período que eu estava de moto, que eu andei de moto, que eu ando de moto, sabe? Porque ela me ajudou muito no trânsito, sabe? Ter certas percepções que a gente só tem pilotando. Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente consegue resolver cada caso, a gente acha que é tudo aquilo assim, aquela teoria toda bonitinha. Mas acontece cada coisa, de repente você tem uns reflexos assim que te salva, enfim. E aí a segunda pergunta era que moto eu pretenderia ter, né? Qual é a moto que eu gostaria, né? Bem, Oswaldo e a todos vocês, eu pretendo trocar, tomara que dê certo final desse ano, começo do próximo, pela 160. Então a moto que eu quero é a 160, tá? A Fan 160. E eu tô querendo muito ela.
Por já conhecer a fã e tal. Mas a moto que eu acho linda e que eu sou apaixonada, sabe aquela paixão assim? É a Phaser 250. Não é nenhuma moto de alta cilindrada, não. É a Phaser 250, é assim, meu xodó, sabe? Aquela moto que você não sabe explicar o porquê, mas é a moto que tu gosta. Pronto, pra mim é isso, é a Phaser 250. Eu acho aquela moto linda, 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 linda. Mas eu ainda acho meio pesada assim pra mim, meio alta, não sei explicar. Mas eu pretendo trocar para o 160, mas é uma moto que eu acho linda e que eu gosto muito é a Phaser 250. Bem, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha respondido as perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem fazer. Quando eu tiver bastante perguntas, eu faço um vídeo de perguntas e respostas. Mas outras perguntas que vocês quiserem saber, podem perguntar aqui que eu respondo. Vai ser um prazer, como sempre, é um prazer gravar para vocês. Tô ficando por aqui, que eu vou ali calibrar o pneu. E é isso aí. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!